Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui fazendo um encerramento da nossa oficina de percussão, ministrada pelo professor Paulo Zorzeto. Logo aqui no final do vídeo, a gente vai aparecer alguns vídeos, né, que são os vídeos do trabalho desenvolvido pelo professor. E hoje a gente queria ouvir um pouquinho do professor sobre essa experiência de ministrar uma atividade como foi proposta, né? Foi uma proposta da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através do prêmio Na Palma da Mão, que era uma oficina de mais ou menos um mês, 30 dias, né? E eu queria ouvir um pouquinho, Paulo, da sua experiência, falar um pouquinho também quem é Paulo Zorzeto e como se deu essa experiência, né? Essa experiência em desenvolver uma oficina tão rápida, num curto espaço de tempo. Sim. Legal, obrigado, Jucimar. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde para quem for assistir. Eu espero que essa conversa chegue nos alunos, pelo menos, né? E na comunidade toda musical aí de Mata, quem sabe atravesse outras fronteiras. Eu sou percussionista, sou timpanista e chefe do naipe de percussão da Orquestra Sinfônica da Bahia, aqui em Salvador. E fui convidado pelo Jucimar, já de outros projetos, desde 2019, a falar um pouco da percussão sinfônica, né? A falar um pouco do que a gente chama de percussão erudita. Não gosto muito dessa divisão, mas na realidade os percussionistas eles acabam quase todos trilhando um caminho que vai para esse lado de filarmônica, de orquestra, de banda sinfônica, né? Em que é necessário uma boa leitura musical e uma precisão na execução, né? Um domínio técnico sobre vários instrumentos, no caso da percussão. E no caso da percussão popular, apesar do fim ser o mesmo, ou seja, fazer música, a linguagem acaba sendo outra, muito mais de improviso, muito mais assim, vamos nos encontrar e tocar, né? Muita riqueza na improvisação, frases muito longas, e o trabalho que eu proponho, né, e que nós temos caminhado aqui, é de descobrir como fazer essa outra percussão de orquestra, de banda, de filarmônica, que é toda focada em detalhes e numa precisão técnica sempre muito alta, né? Então, a partir dessa proposta, né, que me foi feita, eu tentei falar nas aulas da oficina dos pontos que eu considero fundamentais para um estudante, desde o estudante que vai iniciar o processo de trabalho na música, né, com a percussão como seu instrumento, porque é um vídeo direcionado para os percussionistas, embora as melhores dicas ou os melhores toques, né, vamos dizer assim, que eu passei, funcionam para qualquer instrumento, porque eu aprendi observando outros instrumentistas, né? Então eu falo bastante disso e tentei fazer um panorama geral do nosso desafio como estudantes, também que se estendem depois para quando estamos profissionais, porque a gente não consegue mais estudar o mesmo tanto de quando somos estudantes, mas a gente continua tendo que ser eternos estudantes. Essa semana, a semana que vem, né, a gente está ensaiando, mas a semana que vem a gente vai tocar aqui no Teatro Castro Alves uma sinfonia lindíssima do Bruckner, Sinfonia número 4, a romântica, né? E eu tive que separar uma semana da minha vida, assim, antes, né, para ir nos instrumentos, os instrumentos que eu toco diariamente, e resolver várias coisas, aprimorar várias coisas, como um estudante. Peguei metrônomo, peguei espelho, peguei a gravação e fiquei algumas horas descobrindo como mudar um detalhe específico do som. Então, na verdade, a gente nunca para. Porém, esse momento da formação é que o aluno, se for bem conduzido, é isso que eu proponho muito nessas... Eu vou resumir depois as aulas, mas esse preparo, se for bem conduzido, no que eu chamo de musical educação e não educação musical, né? Porque educar é uma coisa até, no caso da música, é uma coisa muito simples, né? Vou até mostrar um exemplo aqui no vibrafone do que eu quero dizer com isso. Você chega para a pessoa e fala assim, olha, você vai estudar uma escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Toca uma depois da outra e volta. E a pessoa mecanicamente aprende a tocar. Mas esse é o processo educativo, né? Mas ele não é muito musical. Se ele for mais musical que educativo, ele contém todas essas informações. O professor ele tem que despertar no aluno algumas perguntas, como, por exemplo, esse aqui é um Dó maior, certo? Tudo bem. Antes de tocar, vamos cantar o Dó maior?
a escala, né? Antes de tocar, vamos imaginar as baquetas passando e o movimento do corpo. Depois disso fica muito mais fácil. E quando estiver tocando, vamos cantar as notas para corrigir a nossa afinação. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Se vai bem, por que já não falar que aí dentro tem um arpejo? Do, mi, sol, mi, do. E nisso a gente já está estudando técnica, a gente já está estudando harmonia, a gente já está estudando, lógico, né? Harmonia, brevemente. A gente está estudando música e não só fazendo uma escala. Ah, mas sempre fica a pergunta, mas não é importante repetir algumas coisas para ficar mecânico? Eu diria que metade do trabalho é repetir, né? E eu falo lá nas aulas também. Mas a repetição só faz sentido quando tiver sido interiorizada, né? Então, nessa experiência de propor as aulas, eu fui desde os primeiros passos na relação com o professor, né? Quais são, no meu entendimento, os 5 pontos que um estudante de música precisa ter contemplados no seu currículo, né, na sua caminhada para ele ter uma boa formação. Ter um professor que o oriente nas escolhas e possa olhar para esses aspectos sempre mais musicais do que de repetição educativos. Ele precisa ter aula de teoria musical para aprender a ler música. Ele precisa ter aula de percepção musical para entender aquilo que ele está lendo, né? Ele precisa ter uma prática em conjunto, que no caso seria a orquestra jovem, que no caso seria a filarmônica, que no caso seria uma fanfarra, realmente uma prática em conjunto, e ele precisa ter uma prática de música de câmara, ou seja, percussão com percussão, porque quando ele toca percussão com percussão e focaliza o instrumento de perto, ele começa a descobrir uma série de coisas que vão ser muito úteis lá na frente. E a gente consegue observar, infelizmente eu tenho que dizer isso, a gente consegue observar percussionistas que são profissionais que não passaram por esse processo, porque quando eles têm que resolver alguma coisa, eles não sabem o que fazer, ou eles pegam a solução mais fácil, né? Aqui não é culpa deles, é uma questão mesmo do processo de educação musical, que eu prefiro que seja musical educação. Vou dar um exemplo. Nas variações Enigma, que são uma obra lindíssima do compositor inglês Elgar, ele tem são 14 variações que ele dedica cada um para um melhor amigo, é muito legal, e o tímpano tem um papel muito importante. E numa das variações, ele quer simular um som de barco, um som do tímpano, como se fosse um barco de alguém indo embora, assim, e ele faz uma sugestão de usar uma baqueta de caixa no tímpano, que é uma coisa que não se faz nunca, para ter um som mais áspero, como se fosse um motor. Tá ali, é o que a gente faz, e precisa ter um preparo para a gente conseguir esse som no tímpano, etc. Mas a pessoa começa a pesquisar, ela vai descobrir que, por tradição, os timpanistas, eles colocam pequenos pedaços de metal em cima da pele, para que quando toca, quando usa a baqueta, os pedaços de metal vibram em cima da pele e fazem... Quando eu descobri isso, né, que eu ia tocar, e eu fui atrás das informações, eu não simplesmente só peguei a partitura, eu fui atrás de tudo que estava por trás dela, tudo que eu consegui achar, eu fiz uma extensa pesquisa de que objetos eu podia colocar no tímpano, né? E descobri que, além disso, quando se coloca os objetos no tímpano, toca-se com as mãos na pele. E assim eu fiz. O maestro adorou, a orquestra adorou. Então, a minha proposta, eu estou dando esses exemplos, estou passando pela minha experiência, para ser uma coisa em primeira pessoa, né? Para, eu ouvi dizer que alguém fez, mas está cheio de gente que trabalha bem, assim, né? Que olha para a música com essa profundidade. Então, a minha proposta, né, contemplando esses 5 pontos, eu acredito que o estudante de percussão, ele vai estar muito bem assessorado. Ele precisa passar por um processo de musical educação, na qual ele vai sempre interpretar qualquer símbolo de partitura, qualquer som, como um fenômeno musical, não como um fenômeno físico de repetição. Eu acho que essa é uma grande falha do processo de educação musical. Assim, funciona, mas isso, de certa forma, é colocado numa ordem que eu entendo que nem sempre seja melhor. O aluno, o músico, aprende a fazer uma frase, ele já começa a repetir. Ele não se observa para ver se está correto. E às vezes a posição, por exemplo, na caixa, que é o instrumento que está aqui, eu vou tocar alguma coisinha, se isso não tiver legal, não rola, não faz. A pessoa não consegue, porque o nível de sensibilidade de controle tem que ser muito grande. Então, se ela não entende, que já é uma outra aula, né? Quando eu vou falar de técnica mesmo, técnica de 2 baquetas. Depois eu falo de técnica de 2 baquetas na caixa. Se ela não entende a função do braço, do pulso e dos dedos, ela tem poucas ferramentas
para que possa resolver os desafios musicais. E são muitos. Todos os dias na orquestra, se a gente quiser tocar bem, os desafios musicais, técnicos, expressivos, são muitos para a percussão. Né? Então, dentro dessa linguagem, esse processo de formação é muito importante, porque quando a pessoa estiver tocando, ela tem que usar como se fosse uma caixa de ferramentas, sabe? Eu preciso tocar, o regente está pedindo para eu tocar isso aqui um pouquinho mais seco. O que eu faço? Tenho uma ideia. O regente está pedindo para eu tocar isso aqui com um pouquinho de mais volume. Tenho uma ideia. Outro exemplo. Na Sinfonia do Bruckner, o Bruckner é conhecido para os percussionistas como sendo um compositor que a gente pode tocar com muito volume. E realmente, é uma loucura, assim. Toca com a baqueta no máximo e é uma doideira. E o maestro está pedindo uma nota para mim, ele está pedindo, que ele quer que seja, ele está usando a palavra incisivo, ele falou, eu quero que seja incisivo, realmente é uma pancada, né? Só que o instrumento, o som que o maestro tem na cabeça é o mesmo que eu tenho, das orquestras alemãs, com super tímpanos, instrumentos enormes, com corpo muito grande, com casco muito grosso. Então o cara pode descer a mão, tocar muito forte, que o som do tambor não distorce. Não é o meu caso aqui em Salvador. E aí eu fico no limite para achar a baqueta, a articulação e a força porque eu quase instintivamente não consigo distorcer muito o som do instrumento, né? Então hoje eu fiquei atrás de soluções. Veja, então o que eu tenho que fazer? Não basta só chegar lá e tocar porque eu sou um músico profissional e recebo um salário. Se eu quiser fazer bem feito, eu preciso estar nessa reciclagem o tempo inteiro. Então, a partir do momento que eu conheço as etapas técnicas, e treino elas com calma, a repetição depois é uma questão, eu não tenho mais com o que me preocupar na repetição. Agora, quando eu começo a repetição sem entender o que eu tenho que fazer, provavelmente eu vou repetir e solidificar a informação de uma forma equivocada. Aí lá na frente eu vou tentar fazer algumas coisas e aquilo não sai. Por quê? Porque eu devia ter cuidado um pouquinho mais da base, né? E eu tô falando isso não é porque eu fiz isso muito bem, porque eu era super ansioso para querer aprender tudo quanto mais rápido. E os meus professores diziam assim para mim, calma, pequeno gafanhoto, volta, tomei muita bronca, né? E o que foi bom, porque hoje eu vejo como me ajuda e mesmo assim tem esse processo constante. Também falei também de técnica de 4 baquetas, né? No teclado, vou mostrar aqui um pouquinho, porque eu acho que isso é parte da formação do percussionista. Falei um pouquinho do trabalho com os instrumentos de mão, sem baquetas, né? Falei também dei algumas dicas de como eu faço no meu dia a dia para chegar para um primeiro ensaio, né? É lógico que eu coloco tudo isso sempre em perspectiva, né? Eu tenho a alegria e a sorte, né? Privilégio, acho que a palavra é o privilégio, de poder viver executando música. Então, quando eu não estou lá tocando, ensaiando, eu estou me preparando para isso. Eu estou ouvindo as músicas, eu estou estudando as minhas coisas paralelas, eu estou conhecendo a obra como um todo. Então, a partir dessa experiência, que eu sei que não é possível para todos, né? Às vezes a pessoa trabalha, precisa estudar e chega no ensaio no limite do tempo. Mas sempre que possível, né? Eu dei algumas dicas de como a gente pode se preparar para esse primeiro ensaio, como a gente pode estudar em casa as coisas do ensaio, qual a nossa relação, como pode ser a nossa relação com a música e não só com a nossa partitura de percussão, né? E falei também sobre baquetas, né? Também dentro da realidade, o que baquetas significam para os percussionistas. E aí o papel do conservatório é muito importante para um percussionista que vai ter uma formação profissionalizante para tocar numa filarmônica, numa orquestra, né? Ou mesmo para se educar musicalmente através da percussão, porque são muitos instrumentos muito grandes, muitas baquetas, e os conservatórios, as escolas de música, as universidades de música, são um verdadeiro manancial para o percussionista chegar e ter acesso a tímpanos, marimba, vibrafone, né? Campana, é realmente um universo que só esses lugares, como é o caso do Conservatório de Mata, só esses lugares podem propiciar até que a pessoa vá construindo o seu próprio arsenal de instrumentos. Eu falei de mais algumas coisas, mas sempre, uma coisa importante também, eu falo um pouco sobre como que é a minha metodologia como professor, minha metodologia pedagógica, porque é a minha metodologia de estudo, né? O tempo inteiro, eu acredito cada vez mais que nós devemos utilizar o nosso cérebro de forma positiva, né? de forma muito útil. A gente faz muitas coisas e percussão são muitos instrumentos, não dá para estudar horas e horas instrumentos diferentes. Então, eu falo um pouco sobre essa metodologia, a metodologia baseada primeiro na observação, primeiro no entendimento das coisas, depois na repetição. E essa repetição, ela ser muito fracionada
para que a gente ative a memória de longo prazo. A memória de longo prazo é aquela que faz a gente fazer uma coisa sem que a gente pense no que está fazendo. Como dirigir, como ligar o computador, como comer, como escovar os dentes. Quando a gente está pensando muito no que está fazendo, a gente está na memória de curto prazo, né? Então, eu acredito que para um bom músico, né, para tocar num nível muito bom, para ele executar as coisas, ele não pode ter muita dúvida, né? Por exemplo, a leitura musical, ela está muito mais na memória de curto prazo do que de longo prazo, porque você está executando, a gente está executando na hora. Mas todo estudo, principalmente da parte física, né, da parte técnica, da parte de articulação, em como ativar essa memória de longo prazo, né? Como gravar os movimentos, os sons e os processos técnicos de forma que não se precise pensar naquilo. Esse é sempre o objetivo. E a minha metodologia, que eu detalho um pouco, o terceiro ou quarto vídeo, eu foco o tempo inteiro que a gente deve ir atrás desse lugar o quanto antes, para a gente poder tocar bem, para a gente poder tocar tranquilo. Ter a sensação de que aquilo não é tão difícil quanto era no começo. E, se possível, a sensação de que ficou fácil. Quando a gente chegou nessa sensação de que ficou fácil, a memória de longo prazo está ativaça, assim, ela está super funcionando. E é esse lugar que a gente sempre deseja chegar, né? Então, foi basicamente isso. Eu vou dar o exemplo do vibrafone aqui, de como que eu acho que pode ser a musical educação, né? Deixa eu baixar aqui. Dá para ver, né, o vibrafone? Dá, sim. Né? O vibrafone é um teclado de percussão e ele, assim como o piano, né? Então, é como se aqui nós tivéssemos as teclas brancas e aqui as teclas pretas, né? Os sustenidos e os naturais. Só que o vibrafone, ele tem um pedal aqui não dá para vocês verem, mas ele tem um pedal, olha que interessante. Quando eu não piso no pedal, eu vou tocar uma escala de dó maior, né? Quando eu não piso no pedal, olha o que acontece. Eu tenho um som seco. Quando eu piso no pedal e libero a barra de abafamento, olha o que acontece. Um outro instrumento, né? Então, isso aqui é só um detalhe do instrumento. Falei da técnica de 2 baquetas, né? De como segura, qual a posição da mão, da importância de que o aluno aprenda, em vez de eu chegar e falar assim, olha, a técnica é assim, faz assim. Não, a técnica, ela tem padrões que precisam ser respeitados, né? Mas o principal deles é relaxamento e entendimento da função dos dedos. Se você vai segurar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, isso a gente vai descobrir. Você precisa, a técnica precisa se adequar a você. Então eu falo um pouco disso, dou alguns exemplos, e a partir do momento em que eu falo como segurar a baqueta para os teclados, né? Esse exemplo da escala de dó maior, né? Veja que interessante. Eu posso pedir para o aluno fazer uma escala de dó maior, ele vai chegar, ele vai aprender. Vai tocar uma nota depois da outra. Ele vai aprender, mesmo que seja devagar. Né? Mas a partir do momento em que ele canta junto, já começa a mudar. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Já começou a ficar mais interessante. Eu posso pedir para que o aluno observe a tônica, a terça, a quinta e a oitava, para fazer um arpejo da escala de dó maior. Do, mi, sol, mi, do. Sempre cantando. E aí eu simplesmente crio um exercício aqui. Do, mi, sol, mi, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, mi, ré, do, mi, sol, mi, do, ré. Pronto, criei um exercício em que a pessoa está repetindo, mas ela está cantando, né? E tem muitas variações possíveis a partir daí. Aí, a partir daqui, ela pode, por exemplo, estudar o acorde com a sétima. Do, mi, sol, mi, do, sol, si, sol, mi, do, mi, sol, do, mi, sol, si, sol, mi, do. Abrir o ouvido a partir da prática musical. Eu entendo que isso seja um processo de musical educação, né? A mesma coisa quando se trata da caixa, né? Espera que escapou minha caixa. Quando se trata da caixa, aqui mais para baixo. Para ver, muito baixo. Aqui dá para ver, né? Isso. A caixa, que é esse instrumento, esse tambor que tem uma esteira metálica, é o nosso tambor básico, né?
Então, a primeira coisa que eu sempre falo, a gente precisa aprender na caixa, é ficar relaxado, criar uma relação de intimidade, não sair tocando coisas rápidas. A gente deve sentir como é que a gente segura a baqueta fica à vontade na mão, qual é a melhor posição, se meu cotovelo funciona mais aberto, se meu cotovelo funciona mais fechado, e buscar os pontos de relaxamento. Buscar esse ângulo aqui para ter esse trabalho facilitado, né? Para que simplesmente seja um movimento que eu não precise pensar mais como fazer, né? Vou ligar a esteira aqui para a gente ouvir a caixa com a esteira. Né? Por exemplo, na caixa o que a gente tem? A gente tem toque simples, toque duplo e rebote. E quando eu misturo tudo isso, começam a aparecer as apojaturas. Quando eu vou fazer tudo isso, eu preciso que isso tudo esteja naquela tal memória de longo prazo e que minha mão simplesmente responda ao comando do cérebro. Quem está executando tudo é o cérebro. A mão, ela tem que ser um executor disso, né? Então, o tempo inteiro, eu fico pensando em como incrementar o meu trabalho nesse sentido e em como oferecer alguma informação que também vá nesse sentido, né? E facilitar o caminho dos alunos. Isso não é encurtar o caminho e negligenciar. Muito pelo contrário. Né? Eu acredito que o modelo usual que a gente tem, que é baseado em repetição e pouca pesquisa, pouco entendimento, pouca análise, esse é um caminho complicado, porque parece que a gente está fazendo um longo caminho, mas a gente esquece muito rápido, a gente não consegue fixar as ideias e estuda muitas horas a mais do que precisava no momento errado. Qual é o momento de ficar em frente do instrumento estudando 3 horas? Quando está tudo resolvido. Aí você repete. Repete, faz musculação. Enquanto isso, a gente deveria fazer pequenos trechos, a gente deveria observar e deixar que a nossa memória trabalhe com um bom sono, se for possível, se alimentando bem, sabe, fazendo outras atividades, indo para a praia, namorando, indo no cinema, tomando um sorvete. Tudo isso constrói, né? A ciência já descobriu que a memória se constrói através das outras atividades e não da atividade que a gente está tentando exercer, né? Então, eu acredito que o processo da musical educação, ela tem repetição, ela tem muita técnica, mas ela tem muito entendimento e observação do próprio estudante. Por isso a importância de um professor que olhe para isso, né? Que olhe e consiga entender que técnica tem que se adaptar ao aluno e não o aluno à técnica, mas não pode desrespeitar o relaxamento, o tipo de articulação, a necessidade do retorno da baqueta, enfim. Aí é uma infinidade de coisas. Uma infinidade não, nem são muitas informações, mas elas precisam ser respeitadas e a proposta toda vai por aí. Quem assistir aos vídeos vai ver que a ideia é sempre levar o aluno para esse ambiente desde o começo, né? Que ele possa se sentir músico desde o começo. Que bom, Paulo. Eu fico feliz em ter você sempre aqui conosco. Quero aqui agradecer imensamente a parceria. Graças a Deus, esse vírus está indo embora. A gente vai poder agora focar em pensar em voltar nas nossas atividades presenciais. Né? Gratidão pela sua disponibilidade nessa loucura toda que foi realizar essa oficina, mas graças a Deus deu tudo certo. Né? Agora, no finalzinho do nosso vídeo aqui, vai aparecer o vídeo dos alunos, né? Legal. Que eles produziram, né? Que eles mandaram para a gente lá no grupo de WhatsApp. Mas tem que dar uma bronca neles, que eles estavam lá no grupo, falavam com a gente, mas uma bronquinha para eles, né? Eles podiam ter mandado mais coisas, né? Mais deles podiam ter mandado, né? Mas vamos ficar lá, né? A gente vai manter o grupo lá ativo. Mas desde já reforçar, agradecer. Muito obrigado. Estamos juntos. Né? Que possa haver logo, logo muitos projetos presenciais agora. Né? Para que a gente possa avançar. Tá bom, então. Então, uma boa noite. Eu também que agradeço a todo mundo, agradeço a comunidade musical de Mata, né, a todo mundo que está fazendo projetos de relevância, não só relevância cultural, né, mas é uma relevância social, acaba tendo impacto econômico, né, acaba tendo, influenciando também a região, acaba tendo impacto
imagino que no comércio, nas relações todas, né? Quando a gente tem um projeto cultural acontecendo, todo o entorno só tende a melhorar, né? Com certeza. Então você é um guerreiro e vocês todos estão de parabéns por encamparem isso, falando, nós vamos fazer. E eu poder participar de algo assim é incrível mesmo. É muito importante. A gente fica muito emocionado, muito feliz, viu? Deus abençoe, até nos nossos próximos projetos. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.